Quem compra terra nunca erra. Provavelmente você já ouviu esse ditado popular. E se tem aí um investimento extremamente comum entre os ricos, é o investimento em imóveis. E por que será? Na época dos meus pais, por exemplo, um imóvel que custava 20 mil reais, um terreno que custava 20 mil reais, hoje custa 120 mil. Olha só a valorização que esse imóvel teve aí ao decorrer do tempo. Está aí um dos principais motivos, né, que fazem com que os grandes milionários, né, invistam em imóveis. A valorização que esses imóveis têm aí ao decorrer do tempo. E a valorização ela é certeira. Né? Não tem como um imóvel aí se desvalorizar. Pode até acontecer, mas é raríssimas as vezes que um imóvel desvaloriza aí ao decorrer do tempo. É mais comum que ele se valorize ao decorrer do tempo. E outra coisa também, não é necessário que você tenha aí rios e rios de dinheiro. Se você tiver, melhor ainda, né? Você pode estar sendo aí o único dono de um imóvel, mas se você não tem rios e rios de dinheiro e quer investir em imóveis, né? Quer ter essa valorização, quer ter a segurança de um imóvel, é possível também que você consiga investir aí com um baixo investimento, com baixos recursos financeiros. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo de hoje. Os 3 principais investimentos que você pode estar aí utilizando para investir em imóveis, sem ter a necessidade de ter aí vários, né, e vários recursos financeiros para que você possa estar investindo. Você consegue investir aí com um investimento baixo, né, razoavelmente baixo. Mas se você tiver aí os recursos necessários e conseguir adquirir um imóvel exclusivamente para você, melhor ainda, né? O investimento ele é garantido e o retorno também, ele pode-se dizer que é um retorno garantido, não é verdade? Porque, como eu disse para você, é raríssimas às vezes que um imóvel se desvaloriza aí ao decorrer do tempo. Não estou dizendo que é impossível, né, o imóvel desvalorizar. É possível, mas o que a gente mais vê acontecendo no mercado é a valorização desses imóveis. Mas o principal objetivo desse vídeo é te mostrar como que você pode investir em imóveis com investimento baixo, né? Sem a necessidade de estar adquirindo esse imóvel por completo, sem ter a necessidade de ter rios e rios aí de recursos financeiros. Então, vamos ao que interessa. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal. Toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar aí a se organizar financeiramente e a investir também da melhor forma possível. Então, vamos ao que interessa. E a primeira forma de investir em imóveis com um baixo investimento é através dos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E o que são esses CRIs? Um CRI nada mais é que um investimento em renda fixa, para quem é mais conservador. Então, um CRI ele pode ser tanto pré-fixado, você já sabe exatamente quanto você vai receber aí no final desse título, né, no vencimento desse título, ou ele pode ser um pós-fixado, estando aí atrelado em alguma taxa indexadora, podendo ser aí um IPCA, uma taxa Selic, um CDI. Então você tem essas duas formas que você pode estar aí escolhendo para esse investimento. Tanto pré-fixado, você já sabe exatamente quanto você vai receber aí no final desse investimento, né, no vencimento desse título de crédito, ou um pós-fixado, né, estando aí atrelado em alguma taxa indexadora. Então os CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, ele é um título de crédito emitido por uma securitizadora, ou seja, ele não é emitido diretamente pela empresa que está construindo, ele é emitido por uma securitizadora, né, que vai, digamos que, unir todos esses recebíveis, esses futuros recebíveis que essa incorporadora, né, que essa construtora vai ter, e ela vai pegar esses recebíveis e vai vender para os investidores. De forma mais simples, pode-se dizer que quando uma grande construtora, né, está construindo aí vários apartamentos, várias lojas corporativas, ela pega esse investimento, né, faz aí esse lançamento desse imóvel e vende esses imóveis aí, a grande maioria das vezes, parcelado, certo? Porém, a construtora ela necessita desses recursos financeiros. Então, o que ela faz? Ela pega e vende esses futuros recebíveis para uma securitizadora. A securitizadora paga, né, para essa construtora. Então, esses futuros recebíveis aí são vendidos para os investidores. Então, se tratando de um investimento em renda fixa, né, estando aí atrelado a imóveis, há riscos, né, em se investir em CRI? Sim, há riscos, sim.
Todo investimento tem seu grau de risco. Não existe nenhum investimento 100% seguro. Todo investimento tem seu grau de risco. E quais são aí os riscos, né, de se investir em um CRI? O risco é dessa construtora cometer aí alguma irresponsabilidade e não conseguir entregar esses imóveis, né? Houver aí um grande atraso, também vai impactar aí nos seus rendimentos. Então sempre há um risco. Mas e as garantias? Quais são as garantias? Os CRIs, eles estão atrelados aí em uma garantia fiduciária, ou seja, tem um imóvel por trás ali como garantia. Então, mesmo tendo garantia, mesmo sendo renda fixa, mesmo estando atrelados a imóveis, sempre há um risco, né? Sempre há aí um grau de risco de investimento. Mais uma vez eu insisto, nenhum investimento é 100% seguro. Todo investimento tem seu grau de risco, alguns maiores, outros menores, mas todo investimento há sim um grau de risco. E qual que é o prazo médio de investimento em um CRI, em um certificado de recebível imobiliário? Hoje os CRIs eles variam ali de 2 a 10 anos, é o prazo médio de investimento em um CRI. A partir de R$1.000 você já consegue estar investindo em um CRI e o prazo médio de vencimento que você pode estar resgatando esse investimento varia de 2 a 10 anos. Posso estar resgatando esse valor antes? Sim, você pode até estar resgatando, né, vendendo esse título antes do prazo de vencimento, mas não é aconselhável que você faça isso, porque você pode acabar perdendo dinheiro nessa venda antecipada desse título de crédito. Levando até o final do vencimento, você vai ter a sua rentabilidade garantida, né, que foi acordada ali na parte quando você comprou esse título de crédito. Então você pode sim vender antes, mas sempre há um risco de desvalorização desse título, se acaso você vender antes. E a segunda maneira de investir em imóveis com baixo investimento são aí os famosos fundos imobiliários, né, que são os meus queridinhos. Fundos imobiliários nada mais é que um conjunto de donos que são donos de um conjunto de imóveis, ou seja, são vários donos que são donos de vários imóveis. Então pode ser que esse conjunto de donos seja dono de vários shoppings, várias lajes corporativas, vários galpões logísticos. Então cada dono é dono de um pedacinho desse conjunto de imóveis. Então você pode ser proprietário de um conjunto de shoppings, você pode ser proprietário de um conjunto de lajes corporativas. Então, pode-se dizer que a explicação mais simples, né, de fundos imobiliários seria isso. Todo mundo é dono de tudo ao mesmo tempo. Ninguém é dono de tudo sozinho, né? Você compra ali uma pequena parte de um conjunto de imóveis, assim você se torna cotista de um fundo imobiliário. E como que se dá, então, a rentabilidade desse fundo imobiliário? Diferente dos CRIs, os fundos imobiliários ele é um título de renda variável, né? Ele oscila, ele não é fixo, você não sabe quanto você vai receber no final do mês. Por que você não sabe? Porque a lucratividade, né, os rendimentos, ele se dá de acordo ali com o pagamento dos aluguéis. Então pode ser que um mês haja alguma inadimplência. Então sempre vai ter ali uma variação, né, ao decorrer dos meses, no que se refere ali ao pagamento desses aluguéis mensais. Você sempre vai ter a garantia, né, a certeza ali de um pagamento mensal, porque os fundos imobiliários eles pagam ali mensalmente, né, diferente do CRI que só vai pagar ali o rendimento no vencimento desse CRI. Os fundos imobiliários todo mês você vai ter ali o recebimento, você vai ter ali um pouquinho pingando na sua conta. Você só não sabe quanto vai pingar, mas você tem a certeza que vai pingar. Se tratando de uma renda variável, você não sabe o valor exato, você tem a certeza que vai sim render, mas você só não sabe quanto. Então, isso é um fundo imobiliário, né? Ele possui aí essas características. E da mesma forma, os fundos imobiliários também estão atrelados a imóveis. Se acaso nesse fundo tiver algum problema, quebrar, né, falir, a inadimplência for muito grande, vai haver ali a dissolução desse fundo, esses imóveis serão vendidos e os valores, né, desses imóveis serão ali divididos entre os cotistas deste fundo imobiliário. E por fim, mas não menos importante, a gente tem aí a terceira modalidade de investimento em imóveis, né, investimentos de baixo custo. A gente tem então as LCIs, né, as letras de crédito imobiliários. As LCIs também é um tipo de investimento de renda fixa, semelhantes aos CRIs. Você pode ter aí esse investimento tanto pré-fixado, né? Você já sabe exatamente quanto você vai receber ao final deste investimento, né? Na data final desse título,
ou ele pode ser aí um pós-fixado, né, estando atrelado em alguma taxa indexadora. CDI, IPCA, taxa Selic. Então você tem essas duas opções aí de rentabilidade. Porém, nas LCIs, elas são emitidas pelos bancos, né, diferente ali dos CRIs, que são emitidos por securitizadoras. As LCIs sendo emitidas por bancos, você tem ali a garantia do FGC, né, chegando até R$250 mil por instituição financeira. Você não tem, né, uma garantia fiduciária, você não tem um imóvel por trás ali como garantia. Você tem a garantia do FGC. Porém, esses recursos, né, que serão ali reunidos através dessas LCIs, né, esses recursos eles serão destinados para financiamentos imobiliários. Então, está também atrelado a imóveis. Você vai estar, de certa forma, investindo em imóveis. Porém, esses recursos eles serão ali reunidos, né, captados através dos bancos. Os bancos é que vão estar captando esses recursos para posteriormente estar financiando imóveis aí para terceiros. Outro ponto importante também é que nas LCIs, né, o prazo de vencimento ele é menor do que acontece nos CRIs. Nos CRIs levaria ali de 2 a 5 anos. Nas LCIs você já tinha ali um prazo de vencimento menor, começando ali a partir de 1 ano. Então, a partir de 1 ano, você já consegue estar resgatando, né, os seus investimentos juntamente com os lucros que essas LCIs trouxe para você. E agora vem a grande pergunta. Qual que é o melhor investimento? O melhor investimento é a diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Ah, Thiago, mas esse aqui está pagando mais. Se está pagando mais, o risco é maior. Então, não deposite, né, todos os seus ovos em uma cesta só. Diversifique. Se acaso ocorrer, né, algum problema ao decorrer aí dos seus investimentos, o impacto na sua carteira de investimento vai ser menor. Então, o melhor investimento é a diversificação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.